Faz de arrúxua. Vamos que vamos. O que temos para hoje? O que temos para hoje, gente, é falar sobre a Inquisição e os cristãos novos. Mas antes, deixa eu responder o comentário da seguidora lá, Judiaí. Acho que é Judiaí. Desculpa aí se você tá errando seu nome. Mas ela falou ali, né, que aqueles judeus que estão lá são da descendência de Jefté, né? E são hoje os sefarditas, né? Que são os descendentes de... Não, em parte tá certo, é isso mesmo. Mas não tem só sefarditas lá, gente. Tem os edonitas que na época dos macabeus também abraçaram o judaísmo. Abraçaram não. Eles, por conveniência, aceitaram o judaísmo para ser, né, aceito pela comunidade judaica da época, vou dizer assim, na época dos macabeus. E também tem os amalequitas, os descendentes de Amaleque, que também se misturaram com o povo judeu. E agora esse povo, é eles que têm a proeminência lá, os lugares das elites lá em Israel, é toda composta de edonitas e amalequitas, descendência, entendeu? E sefarditas, gente, só se for aqueles ortodoxos, coitadinhos que estão lá, né, batendo cabeça no muro, né, batendo cabeça no muro, mas também, gente, errando o caminho, todos eles, por usurpação, porque o lugar não é deles, nem de sefarditas, nem de edonitas, nem de descendentes de Amaleque, não é, mas por permissão do Eterno, porque o povo, né, as 10 tribos, né, Yahushuru, original, esqueceu o nome do Altíssimo, esqueceu e abandonou as leis, né? É uma questão, gente, de usurpação, assim também como os romanos, né, que usurparam, né, as doutrinas, as escrituras, né, do povo, a igreja, né, os seguidores do caminho, como originalmente eram chamados, né, os discípulos de Yahushua. Então, eles usurparam tudo isso e tiraram o nome de Yahushua e colocaram para ser o nome Jesus, né, Mitra, que é e chamar os seguidores de Yahushua, em vez de discípulos, de cristãos. E assim fundou-se o cristianismo. E como lá diz o anti-messias, eles colocaram anticristo, quer dizer, anticristo, o Cristo deles lá, o Mitra. E nós estamos lanhados, porque até a comunidade, né, como se diz hoje, a comunidade evangélica, perceber, geral, né, perceber que estão debaixo de um grande engano, que tudo aí, eles botaram nós para ficar de joelho dobrado para Baal, né, porque Jesus, na sua essência, Jesus é Baal. Então, as pessoas não acordam, elas têm aquele medinho de estar sendo um anticristo. Que Cristo, não, eu não sou de Jesus. Hoje em dia eles falam, né? Eles assimilam Yeshua, mas eles continuam dizendo, eu sou cristão. Não é, gente, continua sendo um nome blasfemo, porque é Messias, não é Cristo. Cristo é Mitra, né? Que eles tinham aquela saudação, vai pelas asas, né? Na crista do Deus Mitra, e virou a religião cristã. É só para poucos mesmo, gente. Não adianta dar martelada na cabeça de ninguém, não. Porque realmente, se o Ruach Kadosh não tiver guiando essas pessoas, ninguém consegue trazer não, gente. Quem faz a obra é o Ruach. Eu mesma, para mim hoje estar em Yahushua, foi um trabalho totalmente do Ruach dentro de mim, que foi me levando até eu chegar ao conhecimento que o nome não é Jesus e ele me mostrar o nome Yahushua, tá? Yahushua, não sei a pronúncia, eu confesso que não sei. Eu aprendi Yahushua ou Yahushua. Vamos que vamos, lábios gaguejantes, não é assim? Mas o importante é que nós estamos sendo conduzidos
pelo rúcula. Então, para conhecimento de toda a verdade. Enquanto a nossa vida está aqui, a busca é inconstante. Temos que continuar buscando. Atenta aos ensinamentos do rúcula, né? E ele testifica. Então, nós temos que continuar nessa marcha para restaurar o máximo. Claro que não vamos conseguir restaurar todas as verdades, mas o máximo que tiver ao meu alcance, ao teu alcance, ao alcance do outro lá, no mesmo propósito, movido pelo mesmo Espírito, é isso que temos de buscar. E a Inquisição? A Inquisição, gente, quando eles agregaram, né, os romanos, né, quando eles usurparam, né, as escrituras e fundaram o cristianismo, foi ditado que todas as outras segmentos eram bruxaria. E a igreja primitiva, gente, que estava lá ainda? E a igreja primitiva que estava lá ainda carregando o testemunho do nome Yahushua? Foram perseguidos, gente. Foram perseguidos, e muitos daqueles que até hoje falam, né, que entrou na arena para ser devorado por leões como espetáculo em Roma, é a igreja primitiva, gente. Era a igreja primitiva, não seguidoras do cristianismo, seguidoras do caminho, né, discípulos do mestre, entendeu? Eles davam um testemunho do nome de Yahushua, que para eles era nome de demônios, tá bom? Até o dia de hoje aparece de vez em quando um insight maluco aí dizendo isso, que Yahushua, né, Yahu, é tudo nome de demônio. Gente, isso daí veio lá de Roma, naquela igreja primitiva, perseguindo a igreja primitiva. E ali eles tiveram que morrer pelo testemunho de Yahushua, né? Era a hora deles, o momento deles e a maneira que o perseguidor fosse e prevalecesse sobre eles. Mas já está chegando aí o pago. E essas nações perseguidoras que fizeram isso vão ter que dar conta desse sangue que foi derramado. E com isso, os outros tudo fugiram para outros estados, outras cidades. E a maioria abraçou, por fim, o cristianismo como fachada, principalmente Yahudins. Abraçou o cristianismo como fachada. E como o batismo eles tinham que usar outro nome, conforme os ditames dele lá, eles escolheram nomes de planta. Esse conhecimento eu tenho do meu pai. Meu pai era uma figura peculiar. Ele, quando eu era pequenininho, ele falava isso com a gente, pra gente sustentar sempre esse sobrenome que nós temos, Pinheiro, porque esse sobrenome tinha tradição. Mas ele não dizia nem que era tradição, mas por que da tradição do nome Pinheiro. Ele não dizia. E depois que eu vim a ter esse conhecimento que os judeus, né, que viraram cristãos novos, para esconder a sua origem e ter um código para transmitir para a posteridade que eles faziam parte dos Yahudins, deixaram e trocaram o nome da época por nomes de plantas, gente. Então são os Pinheiro, os Pereira, os Lima, entendeu? Os Silva, Silvestre. Por que eles colocaram nome de planta? Para servir como um código, para a posteridade saber que eles se fazem parte do Yahushua original. Nome de plantas. E sem contar aqueles coitadinhos que ficaram órfãos e tiveram que aceitar o nome que a igreja deu. Fulana de Jesus, Beltrano dos Santos, fulano de entendeu? Aí ficaram com o nome de Santos, de Jesus, entendeu? Por quê? Porque ficaram sem pais, entendeu? Eram crianças sem uma ascendência. Simples assim. Então, gente, nós aqui no Brasil, que temos sobrenomes de plantas,
a nossa ancestralidade teve esse cuidado de passar essa recomendação para a posteridade, que não deixasse esse nome ser apagado do nosso nome, porque era a nossa identidade como nação e a Ruxuru original. E eu me lembro que meu pai, ele tinha um hábito engraçado, ele queria pôr nomes indígenas, né, nós dizíamos, para os filhos, principalmente para o primeiro filho dele. Minha mãe falava isso com graça, dizendo que o pai queria, tanto que meu irmão mais velho se chamasse Araribóia, Iá no final, ó. Querendo cumprir, hoje eu compreendo que não era porque era nome indígena, ele estava querendo cumprir o mandamento lá de Deuteronômio, dizendo que todo filho primogênito pertencia ao Pai Celestial. Então tinha que ter o nome do Pai Celestial no nome. Então por isso que ele era aficionado e queria colocar o nome Araribóia. Só que quando ele nasceu, meu pai estava ausente, quem registrou ele foi minha mãe e ela registrou o nome que ela queria, o nome que ela quis. E não colocou Araribóia, entendeu? E o meu pai tinha deixado a recomendação, que era o primeiro filho. Então, masculino, o primogênito, tinha que ter e minha mãe não pôs. E meu pai ficou com amargura devido a isso. Porque ele queria porque queria. E a gente não entendia, a gente achava que, ué, meu pai não tem nome indígena, né? Minha família, ninguém tem nome indígena. Por que meu pai fica ficcionado com o nome indígena? Mas não entendia que o Tupi-Guarani, realmente, ele é ele tem muito das suas, vamos dizer assim, ele é o hebraico original antigo, tá? Hebraico-aramaico. Tupi-Guarani. Agora aguente, eu fico rebuscando, né, os nomes, né? Eu tenho um irmão chamado Potiguar. O meu pai conseguiu colocar nome indígena. Mas o Iguá é uma ressonância de Iá, entendeu? Potiguiá, na ressonância. Então, foi o único, mas não era o primogênito, tadinho do meu pai. Aguentou, levou essa. Então, nós temos muitas coisas na nossa história aqui do Brasil. Lá, eu sou do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, as ruas, os bairros, tudo tem nome indígena. Tem uma cidade lá, chamava Nova Iaiaú. Nova Iaiaú, que é Nova Iguaçu. Tem histórias ali. Tem histórias e histórias que foram soterradas com o tempo. Nós temos que, quem tiver acesso, quem tiver facilidade de conhecer, porque os Irraudins, os últimos, né? Os Judá e Benjamim, Arrudá e Benjamim, no seu nome em hebraico, vieram para o Brasil. E eles trouxeram as últimas memórias do povo hebreu para o Brasil. Muitos, né? A última tribo veio para o Brasil e para os Estados Unidos, mas a gente se perdeu totalmente, a identidade está perdida, gente. Se você olhar bem, os Irialdins, né? E os levitas. Gente, outro dia eu vi uma reportagem na televisão, um babalorixá falando que eles eram a única religião que estava em conformidade com a Bíblia. E eu parei para assistir aquilo, não tem tempo isso já, tá, gente? Muito tempo. E eles falaram que nós somos a única religião, porque as vestes sacerdotais que Deus manda o povo usar, é nós que usamos hoje. Os sacrifícios as oferendas, né, que nós prestamos, é como as escrituras mandam. E eu achei assim interessante, porque ele não está falando uma mentira não, só que os levitas perdidos, né? Sacerdócio levita totalmente caído. É o que esses balorixás representam. As vestes estão ali, os instrumentos, né? Porque se você olhar, é muito pandeiro, é bumbo,
É um tipo de som de samba cerimonial. É isso que está lá em Levítico. Só que eles caíram. Em vez de louvar o Altíssimo, estão agora à servidão das entidades, usando as roupas, né, os aventais e toda aquela indumentária toda para servir entidades. Olha quanta coisa, viu? E a gente tem que olhar isso com muito estarrecimento, porque como Yahushuru decaiu. O carnaval, né, o samba, que é uma dança sagrada para poder para motivar a guerra, né? Os guerreiros, eu acredito que quando Moisés, né, estava lá, né, já avançado com os braços cansados e tiveram que trazer o levita para tocar, para poder continuar. Eu acredito que a música que tocava, né, para o povo vencer a guerra era samba. E o trem desgovernou de uma tal maneira que virou agora estandarte de prostituição, estandarte de abominações sexuais variadas. Que triste, que triste. Entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Agora, o pai tem a igreja. A igreja também caiu porque nossas doutrinas foram usurpadas pelo Império Romano para criar essa grande meretriz aí, chamada aquilo lá. Então, os jesuítas estão agora, né, orquestrando essa bagunça aí global. É a mão escondida que está orquestrando. E eles estão querendo criar um apocalipse, manipular, né, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo para poder mudar muita coisa no mundo, mas continuar com eles como sendo os maestros ocultos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Difíceis são, mas nós temos o rúcula, gente. Nós temos o rúcula. Então, vamos continuar seguindo. Que a nossa vibração venha a ser elevada. Que a nossa frequência venha a ser elevada. Que a nossa ressonância venha a ser elevada a cada dia. Quanto mais verdade nós vivemos e professemos, nós vamos sendo acrescentado algo em nós. Tendo conhecimento dessas coisas, tá? E Hitler realmente matou muitos judeus no Holocausto, mas aqueles judeus que ele matou eram sefarditas. E o Hitler mesmo também era jesuíta. Aguenta. Tem muita coisa para cavar, gente. Muita coisa. A gente não sabe se vai por aqui ou se vai por ali. A terra plana, que eles esconderam de nós também, tentam, né? Até os vermes, né? Que estão dominando, né? O inconsciente, as vias neurais, emotivas das pessoas e ninguém percebe que eles estão sob o domínio dos vermes. Que nós temos que tomar cuidado com aquilo. Por que eu estou obsessivamente querendo comer doce? Obsessivamente querendo comer pizza? Obsessivamente só querendo comer batata frita? Nós precisamos ter uma conversa séria conosco mesmo. Porque às vezes essa obsessão é provocada por vermes. Entendeu? Que estão habitando no nosso organismo. Quando eu era criança, já falei no vídeo, vermes. Todo mundo tinha aquele mutirão, né? Para tomar remédio vermífugo. Hoje em dia ninguém fala. Aí será que os vermes subiram? Ou o nosso corpo já foi modificado de tal maneira que já agrega os vermes tranquilamente? Então vamos ver isso tudo, gente. Vamos rever tudo isso. Vamos rever tudo isso, tá? Por que a nação, as pessoas estão tão emburrecidas? Por que elas estão fáceis de dominar, né? Sem contar aqueles que simplesmente não têm o espírito. Outro dia eu estava vendo um vídeo falando que 666 é o número do homem, que é 6 prótons, 6
não sei o que, 6 não sei o que lá, carbono 6, sei lá o que, não me lembro direito. Mas nós não somos só isso, gente. O elemento que está faltando para compor o humano é o item, é o rúcula. O rúcula também. Então nós somos 7. O número do humano é 7, tá? Não 6. Mas eles não contabilizam o item, eles só contabilizam os outros elementos, que agora não me lembro, recordo exatamente qual. Quem souber, põe aí. Mas tem também o rúcula, tá? E é uma verdade que há uma grande maioria de pessoas que não tem o rúcula. São placebos. Esse é o joio. São irreconciliáveis, gente. São implacáveis, gente. São sim. Eles não têm arrependimento. Porque o arrependimento é que faz nós parar e refletir sobre as nossas próprias atitudes internas, externas, entendeu? O que nos levou a praticar certas coisas, ou pensar, ou sentir. É o rúcula que nos dá o poder da auto-reflexão. Se eles não têm o rúcula, vão refletir em quê? Só obedecem comandos, e geralmente comandos hipnóticos, emotivos, entendeu? Ao extremo, porque não tem o rúcula. E se não tem o rúcula, o que eu tenho? Eles não têm nada, não tem parte com a verdade. Muito pelo contrário, eles abominam a verdade. Simples assim. É só isso só. Paz de arruxo aí, gente. Tchau.